Olá, crianças, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês para mais uma explicação. Hoje a gente vai falar um pouquinho do quadro de comparações dos contos que se encontra na página 209 e 210 do livro de português, tá bom? Do ler e escrever. Nesse quadro comparativo, vocês terão que ler o conto Entrando no Quarto Misterioso e depois a leitura do conto A Velha de um Olho Só. Essa leitura vocês já fizeram, né, na semana anterior, mas se precisar, vocês precisam voltar ao conto para ler novamente, para poder encontrar alguma informação, ok? Aqui nesse quadro eu dividi ele em partes e vou dar algumas dicas para vocês na hora do preenchimento do quadro, ok? Então, na hora de preencher o quadro, né, faça um por vez. Primeiro o conto Entrando no Quarto Misterioso, que é o conto número 1. E depois que vocês acabarem de preencher o quadro, aí sim vocês vão para o próximo conto, que seria A Velha de um Olho Só, ok? Então, vamos lá. Qual o enredo do texto? Então, aqui eu coloquei pra gente uma dica para vocês. O enredo seria a história de quem ou do que é contado. Então, o enredo é como se fosse um resumo daquela história, os fatos importantes daquela história, ok? No site da Alexandra também tem um vídeo explicando todas as partes da história, então vocês podem acessar, caso tiver dúvida, para poder fazer esse quadro comparativo. Isso vocês terão que fazer nos dois contos. Então, aqui de um lado, nós temos o conto número 1. Depois que vocês acabarem de fazer, até o final do quadro, vocês vêm por conto número 2 para fazer o mesmo procedimento. Onde e quando a história se passa? Então, a dica que eu coloquei aqui para vocês é: em que lugar essa história é contada? Um exemplo, essa história é contada em um prédio, em um bosque, né, dentro da cozinha. Então, vocês vão analisar o conto para poder colocar pra gente, né, aonde essa história é contada, tá bom? E aqui tem duas perguntinhas, onde e quando, né? E o quando seria se ali no texto aparece alguma data de quando ocorreu essa história, se aparece um horário, se é de dia, se é à tarde, se é no final de semana, se é à noite. Então, vocês terão que analisar esse conto para poder encontrar essa informação, para poder colocar. É importante também vocês colocarem se essa história ela acontece nos dias de hoje, se elas são fatos que ocorreram no passado. Então, vocês vão colocar, né, nesse quadro comparativo. Próximo. Quais são os personagens? Né? Então, é importante a gente saber o quê? Que os personagens é aquele que participa da história. Então, é importante, né, a gente ler o texto novamente para poder encontrar quem são os personagens de cada conto. Lembrando que os contos, eles são parecidos, mas não são iguais. Então, os personagens de um conto não são os mesmos do outro. Às vezes pode até aparecer um personagem igual no outro conto, mas tem personagens diferentes, ok? Próximo. O narrador participa da história ou observa os fatos. Justifique com trechos do texto. Então, aqui vai falar do narrador, se ele é aquele narrador observador ou narrador personagem. Então, a dica que eu coloquei é se o narrador ele aparece em primeira ou terceira pessoa. Se ele aparecer em primeira pessoa, é porque ele participa da história. Se ele aparecer em terceira pessoa, né, ele não participa. Então, ele seria um narrador observador, ok?
e justifique trechos, né, com trechos do texto. Então você vai voltar lá no texto e vai pegar uma parte do texto e vai escrever aí no quadro, para poder justificar a sua resposta. Então, para justificar, você vai ter que achar no texto partes que tem o aparecimento do personagem em primeira ou terceira pessoa para poder justificar, ok? O próximo é: quando é o conflito? Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Então, aqui no conflito, a dica que eu coloquei para vocês é: qual o problema que aparece na história e precisa ser resolvido? Ok? Então, vocês vão achar ali na história qual o problema, certo? Então, esse conflito seria o problema, e esse problema ele precisa ser resolvido, né? Então, na narrativa, vai aparecer o problema. E vocês vão ter que identificar esse problema, ok? E vai contar pra gente como ele foi resolvido, certo? Depois, como termina. Então, na dica de como termina, eu coloquei pra vocês. A história termina com um final feliz, triste, ela tem continuação, a história ela consegue ser concluída, certo? Então, vocês têm que analisar o finalzinho da história, tá bom? E aqui, o último quadro, né? Diz pra gente, que outra sugestão você daria para o final da história? Então, é uma sugestão. Então, como dica, eu coloquei assim, que qual outro final seria possível para essa história. Então, o que a gente precisa entender quando a gente fala de dar outro final para a história? A gente precisa analisar a história desde o início, o começo, o meio, o conflito que essa história teve, para poder dar um final possível. Eu não posso dar um final que não tem nada a ver com a história, tá bom? Então, analisem a história certinho para poder escrever, né, um outro final possível para essa história, tá bom? Feito isso no primeiro conto, acabou, terminou, aí sim vocês vão para o segundo conto e vão repetir esse procedimento todo com as mesmas dicas, ok? Espero que as dicas tenham ajudado vocês. Se mesmo assim tiver dúvida, entre em contato com a gente, assista ao vídeo que está no site da professora Alexandra, que vai ajudar muito vocês entenderem o passo a passo desse quadro, ok? Beijos e até a próxima!